Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre o relato do parto. Bom, a minha filha nasceu de parto normal, isso foi escolha minha. Durante a gestação eu pesquisei bastante sobre os partos e conversei com a minha médica em relação a isso. Aí ela me explicou como que funcionava o parto, quais seriam os motivos que poderiam mudar para uma cesariana e tudo mais. Quando eu estava com 7 meses de gestação, a minha filha já estava na posição correta, sabe? De cabeça para baixo, com a cabeça bonitinha lá pro canal de saída. Então, por conta disso, a minha médica falou que sim, teria grandes chances de eu ter o parto normal. Bom, então só para vocês entenderem, eu fiz um calendário com o mês de janeiro e fevereiro. A minha filha nasceu no dia 9 de fevereiro. Então eu vou explicar para vocês como se deu todo o processo. Bom, então no dia 12 de janeiro eu fiz a minha última ultrassom. A médica pediu a última ultrassom pra saber se tava tudo bem com a minha filha e ela queria também saber qual era o peso do meu bebê. Aqui, com a nossa contagem, eu tava com 37 semanas. No ultrassom, quando tem o laudo, eles escrevem uma estimativa. E aí ele tava constando como 35 semanas, ou seja, 2 semanas a menos do que a gente tava contando. E aí, no dia da ultrassom, eu falei com a moça, né, que fez todo o processo, e ela me explicou que provavelmente isso deve acontecer pelo peso que o bebê apresenta nesse ultrassom, que estava pesando 2.760. Ela falou assim, a gente considera que ela é um pouquinho menor do que ela deveria ser. Lembrando que existe uma variação de 15%. Pode ser 15% para mais ou para menos. É uma estimativa. Eu fui na médica, tudo. Aí ela falou assim que era importante que a minha filha ficasse um tempo a mais na barriga para que ela ganhasse mais peso. Isso seria uma coisa muito importante. Aí, no dia 29 de janeiro, nós fomos na médica para ela poder avaliar. Eu estava com um pouco menos de 1 centímetro de dilatação. Isso ela falou que poderia dizer que já iria nascer, mas que também não. Aí então, no dia 3 de fevereiro, nós fomos de novo na médica para ela poder me avaliar. E aí eu já estava com um pouquinho mais de 1 centímetro de dilatação. E ela deixou bem claro, se ela não nascesse esse próximo final de semana, que seria de 7 ou 8, a gente teria que marcar uma cesariana, porque aí o tempo já seria muito na barriga e isso poderia ser muito prejudicial. Aí eu falei pra ela, não, tudo bem. Então a gente aguarda esse final de semana e depois a gente conversa. A gente marca uma consulta e já marca a cesariana. Aí então o que aconteceu? No dia 7 de fevereiro, caiu num sábado, à tarde, eu comecei a sentir algumas dores na minha barriga, sabe? Na minha barriga um pouco mais na parte de baixo. E aí eu falei, não, será que isso aqui já é começo de contração? Será que ainda não? Gente, antes disso, no meu caso, eu não sentia dor nenhuma. As únicas dores que eu sentia eram dores nas costas, mas é por causa do peso. Tirando isso, eu não sentia dor nenhuma. Existem mães que sentiam e sentem, então aí é de cada organismo, mas no meu caso eu não sentia nada. Então no sábado eu comecei a sentir algumas dores no período da tarde. Tudo bem, eu só comecei a anotar para saber qual era o tempo que estava vindo essas dores. Estavam vindo cerca de meia e meia hora. Então a gente ficou super tranquilo. Aí no domingo, dia 8, logo de manhã, acho que era umas 6 horas da manhã, eu comecei a sentir as dores com um tempo reduzido. Então de 5 em 5 minutos já estavam vindo essas dores e era um pouquinho mais forte do que vinha no sábado. Mas também pra mim era uma dor que dava pra aguentar, sabe? É uma dor que vinha e aparecia uma cólica menstrual. Então pra mim, eu achei que não era forte o suficiente pra falar vamos até a maternidade. Lá pra meio-dia, eu comecei a anotar de novo pra saber em quanto tempo estavam vindo. E começaram a vir de 3 em 3 minutos. Aí assim a gente começou a pesquisar e ver qual era o tempo que era ideal pra ir até a maternidade. Porque o meu medo era bebê nascer no meio do caminho. E eu falei, gente, não quero que minha filha nasça no meio do caminho. Aí eu achei muito engraçado, porque a gente pesquisou em vários lugares, a gente viu relatos de mães, a gente assistiu vários vídeos. E assim, mães que estavam sentindo muita dor, sabe? Muitas dores em todos os lugares, que ficavam se recontorcendo. Eu falava, gente, será que eu vou sentir isso? Porque eu tô até com medo, né? Mas enfim, eu não tava sentindo isso. Eu falei, então acho que tem que esperar mais, né? Aí então a gente esperou um pouco mais. Umas 6 horas da noite, eu mandei mensagem pra médica. Ela falou, então, já que você tá sentindo essas contrações, é melhor você ir até a maternidade, vão te avaliar. Caso nasça, você vai ser internada. Caso não, vão te mandar pra casa.
Então meu marido falou, então, já que você não tá sentindo tanta dor, vamos aproveitar, a gente se prepara. Eu falei, ok. Nesse meio tempo eu liguei pra uma pessoa que já tinha tido bebê de parto normal, então ela sabia como eram os processos. Ela falou, Kazumi, corre pra maternidade, isso já é contração, sabe? O bebê já pode nascer. Super exagerada, né? Mas tudo bem, eu dava risada no telefone, né? Isso era mais engraçado. Gente, eu conseguia comer, eu dava risada, eu conversava normalmente, andava normalmente. Então isso eu achei bem interessante, né? Porque muitas mães nesse ponto já estavam morrendo de dor e não foi o meu caso. E aí eu no telefone rachando de rir, ela falou, tá bom, mas calma. Eu falava pra ela, calma, não vai nascer agora, sabe? Calma. Acho que era umas 8 horas da noite, já tava vindo de 1 em 1 minuto as dores das contrações. Aí então eu fui lá tomar um banho, jantei. 10h30 mais ou menos, um pouco antes disso, a gente saiu de casa pra ir até a maternidade. Chegando lá, fui atendida, acho que era umas 11h10, 11h20. E aí ela me examinou e falou, olha, você está com 3 centímetros de dilatação, então por conta disso a gente vai te internar. Aí ligaram pra minha médica, tudo, aí a minha médica já passou quais eram as instruções, e uma delas era que eu não iria comer mais nada. Aí eu falei, ufa, ainda bem que eu tinha jantado antes de sair. Bom, então, no dia 8 de fevereiro, às 11h20 por aí da noite, eu fui atendida na maternidade e iria ser internada. Na sala de internação, acho que eu fui lá por volta das 00:30. E assim, aí sim começou a hora do parto. Por quê? Porque induziram o meu parto. Por um lado, eu achei que foi bom, porque senão eu ia ficar 5 dias lá esperando a minha filha nascer, porque do jeito que tava andando as coisas, parecia que ia demorar muito. Enfim, então aplicaram sim ocitocina, aí eu comecei a sentir dores mais fortes, aí a moça super fofinha falando pra mim, olha, se você quiser, você pode ir lá na banheira, a gente vai te deixar lá pra relaxar mais o corpo, pra não sentir tanta dor. Bom, até na hora de eu entrar na banheira eu estava super bem, conseguia conversar e tudo mais. Daqui a pouco, gente, a dor era insuportável. Eu não conseguia nem respirar, porque se eu respirava muito forte doía, sabe? Era coisas assim. Eu achava até engraçado, porque o meu marido que me acompanhou, eu não conseguia falar pra ele que se ele balançasse a água ia bater no meu corpo e iria fazer eu sentir mais dor. Porque eu não conseguia falar. Então eu brigava com ele e falava, para. Eu acho que ele já tava ficando até assustado, coitado. Bom, mas enfim. E aí chegou uma hora que a dor tava muito grande, eu falei, não, eu preciso sair da banheira. Aí quando eu fiquei em pé, eu senti que melhorou. Só que como eu tava descalça, eu acho que eu não consegui raciocinar, né? E eu podia ter pedido alguma coisa pra eu pôr nos pés, sei lá, um chinelo descartável, sei lá, alguma coisa assim. Porque se eu ficasse em pé, talvez eu sentiria menos dores. Mas aí eu acabei indo deitar na cama, porque aí eu já não conseguia raciocinar mais nada. E deitada na cama também começou a doer muito. Chegou uma hora que eu agarrava a roupa do meu marido e queria morder, assim, sabe? A vontade era de... pra ver se essa tensão, eu conseguia soltar essa tensão, sabe? E aí, pra me deixar mais feliz ainda, a médica pediu pra dobrar a quantidade de ocitocina, porque a dilatação tava muito demorada. Então por isso que eu falo, se eu não tivesse uma indução no parto, eu acho que ia ficar 5 semanas lá tentando ter o parto normal. E aí sim, ela aplicou de novo ocitocina e, gente, aí pensa naquela dor 30 vezes maior, né? Tirando que estouraram a minha bolsa também, pra ver se ajudava, né, no processo do parto. Bom, enfim, na verdade eu não entendo muito disso, mas foi o que aconteceu. E assim, depois que a médica chegou, eu falei pra ela, gente, eu preciso de uma anestesia porque tá doendo muito. Eu já tava quase arrancando os cabelos de tanta dor. E aí foi um milagre, assim. 5 segundos depois que aplicaram a anestesia em mim, nossa, eu não sentia mais dor. Aí eu já sorria, já conversava, já tava tudo em paz. E a médica falou, ó, agora você tem que prestar muita atenção, porque como você não tá sentindo o seu corpo direito, então você também não vai sentir direito a contração. E aí, então você se concentra pra quando sentir a contração, você poder empurrar o bebê. Antes que eu esqueça de falar,
Antes de me darem anestesia, eu estava com 7 centímetros de dilatação. Depois que me deram anestesia, chegou a 10 assim muito rápido. Porque eu acho que meu corpo relaxou, então eu deixei o corpo agir, sabe? Antes eu tava tão tensa que acho que nem a dilatação conseguia acontecer. E aí foi super rápido, porque ela pediu pra eu começar a fazer as respirações, pediu pra eu empurrar o bebê no momento que eu sentisse um pouquinho assim, sabe? De uma contração. Ela falou, sente a contração. E ela falou, agora você vai tentar empurrar. É engraçado, porque eu nem sabia mais qual era o movimento de empurrar, sabe? Porque como você tá com anestesia da cintura pra baixo, eu não sentia mais quase nada, assim. Eu não sabia qual era o tipo de força, o movimento. Aí ela falou, eu falei, é assim? Aí a médica falou, isso, continua com esse mesmo movimento, que aí o seu bebê vai conseguir nascer. E assim, eu fiz isso umas 5 ou 6 vezes e disso minha filha nasceu. Foi, tipo, super rápido, sabe? Eu só lembro de ter visto uma moça em pé do meu lado, assim, porque ela tava segurando a minha barriga pro bebê não ficar voltando todas as vezes que empurrava. Mas, gente, de momento algum ela pulou em cima de mim, porque eu vi relatos, né? De momento algum ela empurrou a minha barriga, ela simplesmente segurava pra conter o bebê e ele não ficar voltando. Gente, eu não senti dor nenhuma, a minha bebê nasceu super bem saudável, com a pegar nota 10, então, tipo, não teve problema nenhum. A minha filha, então, ela nasceu com 49,5 centímetros e pesando 3.570 quilogramas. Ela nasceu até que grandinha e foi bom ter esperado, porque aí ela ganhou bastante peso nessas últimas semanas antes do nascimento. Então isso foi muito importante. Bom, como que então foi depois que ela nasceu? Ela veio pros meus braços, ficou cerca de umas 3 horas comigo. Depois do nascimento, eu dei de mamar, ela se acalmou, parou de chorar, a gente ficou juntinho dela e tudo mais. Aí depois pegaram ela e levaram pro berçário pra fazerem todos os exames. Eu fui pro quarto, esperei pela minha filha lá no quarto. Em relação ao pós-parto, é engraçado porque quando você olha pra sua barriga, ela tá murcha. E se você ver pelo volume, ainda parece que tem um bebê dentro, mas não de 9 meses, mas tipo 7 meses. É interessante porque todas as enfermeiras que passavam pra me examinar, elas falavam, você tá tomando remédio pra dor ou você precisa de remédio pra dor? E eu falava, gente, eu não tô tomando remédio pra dor porque a dor que eu sinto é mais de incômodo e por causa dos pontos, mas não porque tá doendo tudo. E aí eu fiquei 2 dias na maternidade e depois eu vim pra casa. Em relação, assim, o conjunto todo, se você fala, olha, se você pudesse ter outro parto, escolher de novo o parto, assim, você tá com sua filha ainda na barriga, escolha o parto, sendo que você já teve essa experiência. Ainda, eu prefiro o parto normal. Eu acho que cada um tem que estar decidido do que deseja, né, em relação ao parto, porque a gente precisa mesmo estar seguro da nossa decisão. Não adianta a gente ir pelos outros se a experiência vai ser nossa. A gente pode ter um parto maravilhoso sendo cesariana. E a gente pode ter um parto horrível sendo um parto normal, porque vai ser uma experiência ruim pra gente. E eu acho que, sim, ao meu ver, o nascimento do nosso filho, a gente quer que seja tudo maravilhoso. Então, pra isso, a gente também precisa entender o que a gente realmente tá pronto e preparado. Então, assim, se vocês desejarem um parto natural, ou parto normal, ou uma cesariana, gente, vai fundo, sabe? Vão. A minha opinião pode ser diferente, mas vocês têm que estar decididos sobre isso, não eu, sabe? Não outra pessoa. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato sobre o meu parto. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Deixem o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!